na sua composição, os vórtices energéticos desses corpos, espiral evolutiva, da evolução natural, e não raras vezes esses vórtices dos corpos giram até em sentido contrário e no corpo mental. Isso é uma tarefa da mônada. Isto é uma tarefa deste núcleo nosso no plano cósmico, hierarquias que colaboram nesse processo de adaptação nosso, que está mais afinado, cósmico, está tentando imprimir. Que é o primeiro afinado com estas coisas, cabe a este corpo mental, emocional e etérico-físico. Então, ele tem a tarefa, o corpo causal, o corpo plano das almas. Então nós temos este corpo causal, este corpo da alma, que é o primeiro corpo nosso que está em contato com outras almas. É o primeiro corpo nosso que tem um contato superior. É um primeiro corpo nosso que vive em um nível, em um ritmo mais compatível com os ritmos propostos pelos nossos núcleos superiores. Há indivíduos, muitos dentre nós, que estão trabalhando para que a mente, que está num nível muito vulnerável, para que a mente fique concentrada neste corpo causal, nesta alma. Há seres que estão trabalhando isto bem conscientemente, que estão fazendo este esforço, que estão fazendo este exercício de manter a mente e de manter o coração nesse nível da alma, do eu superior, como nós chamamos também. E há outros indivíduos que já estão trabalhando um pouco mais além, já estão trabalhando um contato com um núcleo mais profundo, já conseguiram um certo contato com este mundo da alma, com este mundo causal, e já estão trabalhando um contato mais profundo. Isto é, já estão buscando com a sua consciência, com seu trabalho, com seus exercícios, com a sua busca, enfim, já estão buscando núcleos mais profundos além destes. Isto é um pouco misterioso para nós neste momento. Mas enquanto nós estamos conscientemente já buscando este eu superior, este núcleo da alma, há seres na superfície da Terra que já estão buscando núcleos mais profundos, já estão buscando esta área de consciência que está lá no plano cósmico, a mônada, o espírito. Para estes que já estão se voltando para esse núcleo mais profundo, para este núcleo lá no plano cósmico, para estes, os laços aqui no mundo tridimensional, os laços aqui na vida humana, teriam que ser mais liberados do que estão atualmente. E as consciências teriam que estar mais elevadas e mais identificadas com os níveis suprafísicos do que com os níveis tridimensionais. E aqui há um equilíbrio que o indivíduo deve conseguir. O indivíduo deve se ajustar a esta situação. Então, a prioridade para certos indivíduos é um contato, é uma aproximação, é uma experiência, uma vivência junto a esses núcleos mais profundos.
E esses núcleos mais profundos não estão em função das necessidades materiais, das necessidades que se tem normalmente aqui no nível humano. Mas esses núcleos mais profundos estão em função de outras necessidades. Estão em função de tarefas maiores, estão em função de uma vida muito mais ampla do que esta que eventualmente o planeta Terra oferece na sua superfície. Para nós nos firmarmos nesta situação, para nós estarmos equilibrados nesta situação, para nós estarmos vivendo esses diferentes núcleos, cada um com a sua vida e cada um com a sua necessidade, neste momento evolutivo nosso, todo este quadro pode mudar numa etapa futura da humanidade. Mas neste momento, a etapa que vivemos é esta. Há seres que já sentem a necessidade de estarem num alinhamento tal que possam irradiar para o planeta, que possam irradiar para a humanidade e já têm condições de fazer isto. Já podem fazer isto, porque já têm um corpo da alma relativamente desenvolvido, já tem esta mônada, este espírito no controle, na coordenação de tudo isto. Então, há seres que têm esta necessidade, que têm esta profunda visão do serviço, daquilo que ele pode irradiar, não, para o resto da humanidade e para o planeta. Mirna Jade, que é o tema deste livro, não, que nós estamos estudando neste período, Mirna Jade é um livro que representa tudo isto. Mirna Jade representa este processo. Mirna Jade não representa o nosso processo de ligação com o eu superior, que é o trabalho que normalmente a gente faz. E para o qual nós vimos sendo preparados há tantos anos a buscar este eu superior, a ouvir este eu superior. Mas o livro de Mirna Jade não trata exatamente disto. Então, o livro de Mirna Jade é um livro que representa a possibilidade de nós tratarmos de todos estes assuntos bem conscientemente e de acompanharmos este nosso desenvolvimento, que é todo interior. E Mirna Jade é uma civilização, como nós sabemos, que existe num outro nível de consciência, que existem outras dimensões, que existem outros planos, que não são esses planos concretos. Então, Mirna Jade é uma civilização, segundo o livro, que nos acolhe durante este processo. Nos acolhe não para nós irmos para lá, para nós mudarmos de civilização, porque nós temos um trabalho, temos um serviço, temos um caminho aqui nesta civilização de superfície. Mas Mirna Jade nos acolhe no sentido de que ela tem a possibilidade de tratar, de adaptar, de curar esses nossos corpos que sentem dificuldades em se ajustar à vibração deste processo. Então tem um lado de Mirna Jade que trata de nós nos nossos corpos, no corpo mental, no corpo emocional, que procura até levar esses corpos durante o nosso sono, ou mesmo quando estamos despertos, levar esses nossos corpos para tratamentos, para estágios, para contatos em outras dimensões, em outros níveis, para que eles se adaptem a este ritmo
para que eles se adaptem a esta energia da mônada, para que esses corpos vão ficando à vontade neste processo e não resistam a este processo. Então Mirna Jade nos acolhe para isto, acolhe estes corpos, cuida destes corpos e depois os devolve para a sua vida aqui, para esse sistema, para essa estrutura na qual eles se encontram. E Mirna Jade nos oferece a possibilidade, então, de um contato, de uma convivência com as civilizações em outros planos, em outros níveis, no caso, a civilização de Mirna Jade, em função de nós irmos nos preparando para outros níveis vibratórios e em função desses nossos corpos, desse nosso ser, ir se ajustando a essa estrutura interna nossa, a essa nossa situação. Há pontos físicos no planeta, há áreas físicas no planeta, nas quais a comunicação com estas civilizações, como Mirna Jade e como Mirna Jade mesmo, há pontos físicos especiais que facilitam esta comunicação. Os pontos que facilitam estas comunicações e os pontos que facilitam esses contatos, os pontos da Terra que nos aproximam desse trabalho intraterreno conosco, os pontos que nos deixam, que abrem a possibilidade de nós termos consciência destas coisas todas, esses pontos especiais são aqueles aonde na superfície da Terra os grupos ou os seres buscam a vida futura, buscam a consciência futura para a humanidade. Então, uma área normal deste planeta, uma área onde se viva a vida normal, muitos seres podem ter contatos com esta vida suprafísica, interna ou intraterrena, como chamamos, individualmente. Mas como área, como possibilidade, como elemento que ajude a isto, como área adequada para estes contatos, são aquelas aonde há um grupo, ou aonde há indivíduos, ou aonde se desenvolve, não, um esforço ou um trabalho para que a nova vida sobre a Terra, para que a nova consciência vá se implantando. Então é por isso que Mirna Jade inspirou a construção e a instalação deste centro espiritual aqui. Porque este lugar físico, este lugar terrestre, esta área da superfície, é uma área que tem esta possibilidade de facilitar este encontro, de facilitar, porque Mirna Jade tem uma grande sintonia com esta área. Então aqui foi feito este centro, aqui foram agrupadas estas pessoas, aqui foi centralizado este trabalho, para que nós trabalhemos juntos, em grupo, em comum, com a máxima intensidade que pudermos, a consciência futura da humanidade e da Terra. Porque assim se forma aqui, se confirma aqui, como uma porta de entrada para estas vivências e para essas experiências. Isto tudo acontece com as pessoas, mesmo que elas não tenham consciência. Mas um centro espiritual construído numa área adequada e em função de fazer esta porta,
Isto é muito importante para o planeta, porque com a vibração deste centro e com aquilo que este centro pode irradiar de Mirna Jade, daquilo que colher em Mirna Jade, com isto que ele irradia, muitos seres recebendo esta irradiação por todo o planeta, em todos os lugares, onde quer que estejam, vão ficando sensíveis a isto e vão se preparando para esses contatos. Então, um centro espiritual que represente uma nova consciência, que busque uma nova consciência, que busque uma forma de vida mais próxima da nova humanidade do que desta que está aí, terminando um ciclo. Então, um lugar deste é o lugar escolhido para irradiar estes princípios, para irradiar esta vibração e, portanto, facilitar para que todos os que têm corpos neste planeta vão formando uma ponte com isto. Porque isto é feito subjetivamente, isto é feito no etérico planetário, ou isto é feito no astral planetário, ou no mental planetário, que é coletivo, que é mundial. Ou então com os contatos através das almas. Então é por isso que neste centro que tem esta função de servir de porta de entrada para estas experiências e para estas vivências, é por isso que nós enfatizamos muito o grupo interno, o grupo de almas. Nós colocamos muito mais ênfase em que somos um grupo de almas e que este grupo de almas é universal, é planetário, não precisa estar aqui presente. É um grupo de almas que tenha afinidade com este trabalho, que tenha afinidade com este serviço de se tornar uma porta para que certas coisas circulem e para que comece então a circular pelo mundo, a circular pelo planeta. Então, isso são os grupos de almas que fazem. Isto são as almas dos seres que agrupadas, que nos planos internos fazem este trabalho, cuidam deste serviço. E há muitos grupos de almas se preparando para esta vivência. Nós, em nível de alma, estamos nos preparando para isto. Então, por isto que se vive em grupo aqui, por isto que aqueles que estão de passagem ou que têm contato conosco esporádico, esses fazem uma experiência grupal, né? Alguns têm que se adaptar a certas coisas grupais e levam anos para se adaptar a estas coisas, não é? E viver grupalmente, não é? Então, isto não é em função da vida aqui, porque há muitas pessoas que vivem positivamente sem nada disto. Isto não é em função da vida aqui. Isto é em função de nós estarmos sintonizados com estes grupos internos, com estes grupos de almas, aonde se faz este serviço planetário e nós termos os corpos mais ágeis para isto. Nós temos os corpos mais liberados de resistências. Liberado de resistências quer dizer a forma de viver individual, a forma de viver não grupal, uma forma de viver sem senso de posse, por exemplo. Então isto é tão arraigado nos corpos dos seres, a posse, a diferença que sentem entre um e outro, entre uma coisa e outra, entre uma situação e outra, isto é tão arraigado. Então, isto precisa de um tratamento aqui no plano físico. E o tratamento é viver grupalmente, é viver com a consciência de grupo, é se considerar um grupo, é viver como grupo, não? Viver em função do outro, não? Ir esquecendo as suas próprias coisas, as suas próprias necessidades, embora a consciência de grupo cuide de tudo isto.
Quem faz esses contatos, quem entra nesta ordem de ideias, quem está se preparando para estas vivências grupais internas, quem está se preparando para esses grupos de almas, para funcionar em grupo interno, em grupo de alma, quem faz esse contato vai recebendo, em nível de alma, as vibrações deste centro intraterreno. Vai entrando em contato, vai convivendo com as vibrações desta civilização que nós chamamos de Mirna Jade. Vai fazendo estes contatos. E a tarefa deles, enquanto encarnados, é imprimirem aqui na vida externa, aqui na vida de superfície, a vibração disto tudo. É colocar aqui uma outra vibração. Isto não é pensado, isto não é projetado mentalmente. Isto é algo que acontece muito espontaneamente, muito naturalmente, quando nós estamos bem coligados com estas coisas, quando estamos bem unidos com todos estes processos. Mirna Jade, que cuida de tudo isto entre nós, não? Nesse nível que nós estamos trabalhando, não? Nível de alma e nível de corpos. Mirna Jade, então, ele, como centro, está velando por tudo isto, mas muito internamente. Porque Mirna Jade, como civilização sutil, como civilização não material, nunca se mostrou, nunca se projetou aqui na superfície, nunca apareceu fisicamente, nunca fez diante de nós o que Hermes fazia, porque Hermes aparecia com suas luzes no horizonte. Shambhala aparecia também, para muitos coligados com Shambhala. Mas Mirna Jade nunca surgiu, nunca apareceu, nunca se materializou, como que para nos sugerir que o trabalho conosco é todo interno, que o trabalho conosco é todo em nível interior e que para nós não deve ser importante ver as luzes ou ver as projeções de Mirna Jade, mas para nós deve ser importante estar neste trabalho interno. Estar neste trabalho interno, independentemente de imagens. Figueira, na parte física, Figueira como centro físico, é para ser um laboratório para tudo isto, para ser um laboratório para este processo. Então, a energia que nós dispomos neste centro espiritual, uma energia que vem de Mirna Jade e que está aqui presente, é uma energia para nós estarmos à vontade e bem livre neste laboratório, fazendo este trabalho de adaptação a estas energias internas, aqui com os nossos corpos, na nossa vida física e, ao mesmo tempo, irmos percebendo, irmos compreendendo, irmos conscientizando, não? O trabalho interno que está acontecendo nas nossas almas em benefício do planeta. Para isto, nós temos que trabalhar com as mônadas unidas. Então aqui já não estamos mais falando em nível de alma, mas estamos já considerando o nosso nível de mônadas, os nossos espíritos, este nosso núcleo que tem consciência muito mais profunda, muito mais elevada, aqui
a esta altura, nós devemos já estar trabalhando em conjunto, como mônadas também. E esse é o trabalho mais interno que Mirna Jade faz conosco neste momento. Isto é, de como que resguardar, criar um ambiente interior, criar uma possibilidade, amparar para que as mônadas comecem a trabalhar juntas, para que as mônadas comecem a se unir. Porque as almas unidas fazem um tipo de trabalho, fazem um tipo de serviço, mas as mônadas unidas, os grupos de mônadas, estas fazem um serviço mais amplo, estas desenvolvem um serviço muito mais amplo. E as mônadas, quando começam a trabalhar juntas, elas formam conjunturas. As mônadas podem trabalhar em dupla, as mônadas podem trabalhar triangularmente, ou as mônadas podem trabalhar em maior número, formando grupos maiores. Mas nós só podemos entrar neste trabalho superior, nós só podemos entrar neste trabalho entre as mônadas quando todos esses tipos de ligação terrestre que nós criamos em nível de personalidade e em nível material estiverem mais transcendidos. Porque a energia de uma mônada é muito mais forte do que a energia de uma alma. E muito mais forte, infinitamente mais forte do que a energia de uma mente ou a energia de uma personalidade. Então, um contato entre mônadas, ou uma reunião entre mônadas, uma aproximação entre mônadas para um tipo de trabalho destes, precisa uma decisão em todos os níveis do indivíduo. Porque uma união entre mônadas, entre duas mônadas, ou entre três mônadas, ou entre várias mônadas, e as mônadas estão treinando isto, estas uniões têm que ser nitidamente, mas nitidamente, puramente, em função de uma soma, de uma união de energias para efeito de um trabalho superior, para efeito de um trabalho que vá realmente significar a irradiação para o planeta de uma vibração que corresponde à vibração destes centros, que corresponde à vibração destas civilizações. Então, como personalidades, nós não podemos ter esta irradiação, mesmo porque nestas civilizações não há corpos físicos, não há personalidades. Então, não é com a personalidade que a gente vai conseguir esta vibração, que vai conseguir servir desta forma. Este serviço nosso é em nível de mônada, é em nível de espírito, é lá no nível cósmico. Mirna Jade trabalha conosco em tudo isto. Então, Mirna Jade coloca estas mônadas em sintonia. Mirna Jade vai amparando estes grupos, porque estas mônadas, nós neste nível, já teremos que ter aquela capacidade de manifestarmos o raio que tiver uma tarefa a cumprir. Então, as mônadas têm que também se adaptar ao raio, que pode não ser o dela. Aquele raio que tem uma tarefa a cumprir. Então, Mirna Jade trabalha conosco em todos esses processos. Mirna Jade prepara as nossas mônadas para esta inclusão, para as nossas mônadas poderem manifestar o raio
que tiver naquele momento uma tarefa a cumprir. E nem sempre o raio da mônada é aquele. Então as mônadas aqui têm um treinamento muito profundo. As mônadas passam por uma aprendizagem, porque elas são de um determinado raio, mas elas não precisam ficar restritas àquele raio. Na hora do serviço, na hora do trabalho profundo, interno, planetário, talvez um raio que não é o dela tenha algo que manifestar. Então as nossas mônadas têm que ser, neste sentido, flexíveis, neste sentido, ajustáveis àquela energia que, naquele momento, deve se manifestar. E isto é uma energia de um raio. Claro que estas mônadas têm que ser reunidas por afinidade vibratória. E afinidade vibratória quer dizer aquelas mônadas, aqueles seres que vieram da mesma fonte, que vêm afinados desde o princípio da sua vida evolutiva. Então Mirna Jade conhece isto tudo. Mirna Jade conhece as nossas mônadas desta forma. Mirna Jade sabe qual foi a fonte de origem das nossas mônadas, qual foi a nossa fonte de origem, sabe quais são as outras mônadas que devem trabalhar em conjunto com a nossa, que devem formar pares com a nossa. Pares neste plano é muito diferente de pares aqui, não é? Já compreenderam? Triângulos. Então, Mirna Jade nos conhece tão profundamente que se coloca neste trabalho junto às nossas mônadas. E claro que as nossas mônadas vão responder a isto. Não? O nosso ser vai responder a isto. Então, enquanto nós estamos aqui, na superfície da Terra, conscientes aqui, encarnados, conscientizando estas coisas, tomando contato com estas coisas, entrando em sintonia com estas coisas, mentalmente, com sentimento e até etericamente, porque se pode sentir estas coisas e perceber no plano etérico também. Quando nós fazemos este trabalho aqui, este trabalho de reconhecimento, de adaptação de nós mesmos, de inclusão de muitas energias, de muitos ritmos, que às vezes para os nossos corpos é difícil. Mas nós estamos aqui para isto. Nós não estamos aqui para conceder aos ritmos dos nossos corpos. Os nossos corpos têm que entrar em um ritmo anímico. Os nossos corpos têm que entrar num outro ritmo. Os nossos corpos têm que experimentar uma outra eletricidade. Para isso estamos aqui, encarnados. E em nível de almas, estamos nos reconhecendo em grupos, estamos nos reconhecendo grupalmente e irradiando para o planeta, como grupos de almas, todas essas energias, todas estas forças, ou toda esta emanação, não? Que é muito sutil e que é muito curadora, é muito curativa, é muito organizadora para tudo que está neste plano mental, para tudo que está neste plano astral e para tudo que está neste plano etérico planetário. E em nível de mônadas, em nível de espírito, nós estamos aprendendo a trabalhar juntos, fazer o trabalho entre mônadas, porque o trabalho entre mônadas tem outra projeção, tem outro campo, tem outro poder, porque as mônadas naquele plano têm um poder espiritual muito mais nítido, muito mais concentrado do que o poder que nós temos nos níveis mais abaixo do nível de mônada, não? Até chegarmos nesta falta de poder que temos aqui no plano pessoal, aqui no plano externo, no plano material, que aqui nós não temos nem poder de prolongar a nossa vida, que nós não temos nem poder de encurtar a nossa vida. Nós estamos totalmente entregues a um esquema
kármico, que é muito bom, porque ele sabe lidar conosco melhor do que se nós lidássemos antes de estarmos preparados. Então, aqui a vida é muito limitada, mas a vida nossa, lá no campo das mônadas, lá no nível das mônadas, pode não estar tão limitada assim, como não está. Porque estas mônadas estão em contato com Mirna Jade. Mirna Jade está trabalhando estas mônadas. Aqui há um trabalho interno muito profundo, e não só de Mirna Jade, mas de vários outros centros planetários que Mirna Jade sintetiza. Não? Então, nós teríamos que, nesta etapa, teríamos que considerar a nossa vida em todos estes planos. Teríamos que considerar a nossa atividade em todos estes planos, o nosso papel em todos estes planos. Então, Mirna Jade tem condições de trabalhar a nossa mônada, de trabalhar a nossa alma em grupos e de nos inspirar mesmo na nossa consciência a vivermos todas estas coisas, a não criarmos resistência a todas estas coisas e permitirmos que a nossa vida se amplie, permitirmos que em cada plano nós cumpramos o nosso papel, cumpramos a nossa tarefa, não? Que a gente cumpra aquilo que está fazendo, não só aqui no nível consciente, na superfície da Terra, mas como alma também e como mônada também. No nosso atual estágio evolutivo, nós podemos compreender isto aqui e manter um controle sobre a vida aqui até um certo ponto. Mas podemos, na fé, perceber, reconhecer e até sentir que há hierarquias, que há outras civilizações, que há centros intraterrenos, como Mirna Jade e outros, que estão fazendo o trabalho que nós não podemos fazer sozinhos no nosso nível de alma e no nosso nível de mônadas. Então nós teríamos que nos abrir para irmos compreendendo e para irmos percebendo os nossos diferentes planos de vida e de atuação. Devemos ter isto presente, porque aí se operarão milagres, se for necessário, para que a gente possa entrar em contato com isto, aprender com isto e, eventualmente, fazermos este processo que até hoje foi inconsciente para a maioria, fazermos este processo e vivermos tudo isto com mais consciência. Isto seria uma transformação muito grande na vida na superfície da Terra. Isto seria uma mudança muito grande na psicologia da humanidade. Isto seria muito grande a diferença no interesse que a humanidade tem hoje pelas coisas, não? E no interesse que ela pode ter por todos estes processos, por todas estas realidades. Eu, antes de vir para esta partilha, eu fiquei abrindo o livro de Mirna Jade, assim aparentemente ao acaso, e percebi que em qualquer ponto em que a gente abra, pode-se começar ali. E que nós podemos abrir, encontrar um parágrafo, e aquilo não está em ordem cronológica, aquilo não está na ordem das páginas. Aquilo é como se fosse um livro só, da primeira à última página, e em qualquer lugar que você abra, você começa a sua caminhada nesse sentido. Aí, cada um de nós pode ter a sua página ali, como porta de entrada, ou o seu parágrafo. Ou muitos podem até começar da primeira página e irem até a última. Mas é um livro que não tem começo e nem fim. Qualquer lugar que você abra, você ali começa o livro. Você ali entra no assunto. E dependendo daquilo que você necessita,
você vai entrar naquele parágrafo, ou naquele capítulo, ou naquela página, ou naquela linha, que vai ajudar você a sintonizar com este processo. Isto é muito interessante, como aquele livro foi armado, como a energia armou aquele livro. Então, vocês podem se aproximar deste texto de uma outra forma e fazerem a sua experiência. E assim, conhecerem um pouco mais do que já conhecem este trabalho de Mirna Jade conosco. E isto é muito atual, muito importante, porque este centro espiritual que vocês frequentam aqui no plano físico é uma espécie de projeção disto tudo. É uma espécie de prolongamento disto tudo, deste tipo de trabalho. Só que reduzido aos seus aspectos materiais, com todas as limitações que os planos materiais nos apresentam. Mas nós podemos ver este centro espiritual de uma outra forma. E podemos encontrar aqui, nesta energia, nesta forma de vida ou nessa proposta, nessas diferentes gradações de vibração que se encontra aqui, podemos encontrar uma nova porta de entrada. Podemos encontrar uma outra possibilidade de nos abrirmos para estas coisas. E como a vida na superfície da Terra está se tornando bastante crítica, neste período, está se aproximando de estágios caóticos, é o momento de se começar a viver ao mesmo tempo as nossas outras vidas. Porque se nós começarmos a viver as nossas outras vidas, mesmo em um mundo caótico, nós vamos poder servir. Mesmo em um mundo caótico, nós vamos permanecer o quanto tivermos que permanecer. Porque se estamos encarnados a serviço, teremos que estar no mundo caótico, se assim o serviço pedir, se assim for a nossa tarefa. E para você estar num mundo caótico e servindo dentro de um mundo caótico, é muito bom que você tenha as suas outras vidas presentes. Porque essas outras vidas estão sendo trabalhadas, estão acontecendo. Mas se você tiver isto presente, e se você fizer uma ligação interna mais firme com isto, uma ligação externa mais estável, um mundo caótico para você vai ser um campo de trabalho como outro qualquer. Tá bem?